Boa noite, meninas. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindas à página Mulheres Guerreiras de Deus. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre este propósito, né? Saindo da zona de conforto. Então, como eu costumo dizer, chame as amigas e vem com a gente. Hoje eu marquei essa live, né, às 19 horas. Eu gosto muito de fazer live às 6 horas da manhã, 7 horas, mas hoje eu fiz um pouquinho mais tarde para dar tempo para as meninas ouvirem, participarem, né, dessa live. Eu escutei muito feedback essa semana de meninas que queriam participar. Então, muitas talvez não estarão ao vivo, mas vai ficar gravada essa live para vocês estar participando desse propósito. Vamos fazer uma oração, entregando ao Senhor, né? Porque é tudo para Ele, é Ele que vai nos edificar, é Ele que vai nos instruir, é Ele que vai guiar este propósito. Então, se você puder, feche os teus olhos e vamos entregar essa live ao Senhor. Espírito Santo, estamos aqui essa tarde, meu Pai, essa noite, para entregar as nossas vidas nas Tuas mãos e pedir que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que a Tua presença venha inundar o nosso ser. Meu Pai, que venhamos, meu Pai, entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas, que venhamos nos esvaziar, que venhamos nos preencher com a Tua presença, Senhor. Abençoa cada mulher que vai entrar nessa live, cada mulher que vai entrar ao vivo, mulheres que vão entrar no decorrer do dia, nessa semana, nesse mês, que elas venham ser grandiosamente abençoadas. Que elas venham tomar uma atitude em direção ao Senhor. Que elas venham caminhar diante do Senhor. Porque tudo depende de nós. Eu posso orar, os pastores podem orar, os missionários, mas tudo depende de cada uma de nós. E que venhamos chamar, meu Pai, a responsabilidade para nós. E que venhamos fazer a nossa parte. Porque o nosso relacionamento contigo, Senhor, é uma aliança. E essa aliança, ela não pode ser quebrada. E uma aliança, ela é feita entre duas pessoas. E essa aliança nós queremos fazer contigo, Senhor. O Senhor fazendo a tua parte e nós fazemos a nossa parte. É o que eu te peço e te entrego. Fale ao nosso coração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém? Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui conosco. Então, hoje eu vou estar falando sobre este propósito, saindo da zona de conforto. Né? Como eu fiz um vídeo anterior dizendo o que era a zona de conforto, né? A zona de conforto é um lugar confortável. A zona de conforto, ele é um lugar onde não há ameaças, onde você não precisa fazer escolhas. É uma zona confortável, mas nada acontece na nossa zona de conforto. Se nós queremos alguma mudança na nossa vida, nós precisamos sair dessa zona de conforto, para que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e em todas as áreas da nossa vida. Então, a partir dessa madrugada, meia-noite, nós iniciaremos um propósito, que é saindo da zona de conforto. Então, hoje, à meia-noite, você vai estar orando ao Senhor, entregando esse propósito ao Senhor. E tem algum tempo, eu até baixei no meu celular uma matéria falando sobre jejum. Só que eu não sei quem foi que escreveu, eu somente baixei, né? E aí, mais pra frente eu vou estar postando, né, sobre... Eu achei muito interessante porque ela diz como que o nosso corpo age quando nós fazemos jejum, né? O que é jejum parcial, o que é total, quando as pessoas tomam remédio, como que elas têm que proceder, né? Então eu achei muito explicadinho, muito bacana. E eu vou estar postando para quem quer saber mais sobre o jejum, tá? Então, hoje, à meia-noite, né, que já é no dia 1º de junho, nós estaremos fazendo um jejum à meia-noite. E o mínimo de tempo que nós vamos fazer desse jejum é de 3 horas. Se você abrir o seu jejum à meia-noite e para entregar ao meio-dia, mas se você não está habituado a jejuar, então você pode abrir o propósito à meia-noite. Quando você acordar, você conta 3 horas e entrega o seu jejum. Né? Um exemplo, se você acorda às 6 da manhã,
Você vai entregar o seu jejum às 9 horas da manhã. Entregando por quê? Porque o jejum é renúncia. É a gente matar a nossa vontade da carne, né? De se alimentar. E você renunciando à sua carne, o teu espírito, ele fica forte. Amém? Então, a partir de amanhã, nós entraremos nesse propósito. Então, você vai entrar em jejum. E a tarefinha desse dia, desse primeiro dia, é você ler Gênesis 1. Você vai ler o livro de Gênesis, né? Por que eu escolhi o livro de Gênesis? Por que Deus, o Espírito Santo, falou ao meu coração para falar sobre o livro de Gênesis? Porque os 3 primeiros livros de Gênesis, ele mostra a grandeza do Senhor, que apenas com uma palavra o Senhor formou os céus e a terra e tudo que nela há. Né? Quando ele disse, haja luz, e houve luz, e ele viu que a luz era boa, né? Ele formou Adão e os animais. Então, nós vemos a grandeza do Senhor. E no decorrer da nossa caminhada, nós vamos perdendo essa grandiosidade do Senhor, né? A dúvida, muitas das vezes, vai tomando conta do nosso coração. Então, no primeiro dia desse propósito, você vai acordar, vai orar e vai ler Gênesis 1. E Deus, ele vai honrar a tua fé e ele vai falar o teu coração, né? Então, o nosso propósito é, você vai acordar e você vai fazer uma oração, vai ler a tua Bíblia e vai orar antes de dormir. Então, você vai entregar, olha, Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos e antes de dormir, você agradece pelo dia que o Senhor te presenteou. E no dia 2, né, que é na quinta-feira, que é o dia do silêncio. E o que é esse dia do silêncio? É um dia onde nós vamos calar todas as vozes. Nós vamos calar todas as vozes e vamos somente estar conectadas à voz do Senhor. E quais são as vozes que falam ao nosso coração nos dias de hoje? A voz que fala ao nosso coração é das redes sociais, é das notícias. Nós estamos sendo bombardeados por notícias ruins. Né? Se a gente liga a televisão no noticiário, é só notícias ruins, né? Veio a pandemia, e é guerra, e é enfermidade, e é roubo, e é assassinato, e é assalto, e é roubo. Então, nós vamos calar todas as vozes e vamos nos conectar à voz de Deus. Nesse dia do silêncio, talvez você fale assim, mas eu trabalho, eu não tenho como ficar o dia inteiro desconectada do mundo e em sintonia com Deus. Mas você vai separar um momento. Vou dar um exemplo, né, meu. Eu tô estudando, então eu vou fazer esse propósito quando eu sair da escola e chegar em casa. Quando eu chegar em casa, eu vou abrir esse propósito. E esse propósito de ficar em silêncio é você não mexer nas redes sociais, não assistir notícias e você ficar conectado com Deus. E dentro desse propósito tem uma tarefinha como oferta, que é você organizar alguma parte da tua casa. Ou você vai organizar a sua gaveta de documentos, ou você vai organizar a sua gaveta de meias, ou você vai separar roupas para doação, ou você vai, por exemplo, você trabalha, você fala assim, eu trabalho, chego muito tarde. Você vai organizar a tua bolsa que você sai para trabalhar, a sua bolsinha de esmaltes. Você vai decidir aonde você quer organizar. E talvez você pergunte assim, mas por que eu vou organizar a minha casa nesse propósito, saindo da zona de conforto? Eu não sei se você já percebeu, quando nós estamos desorganizadas por dentro, quando nós estamos em conflitos com nossos sentimentos, isso reflete na nossa casa, isso reflete no nosso guarda-roupa, isso reflete nas nossas coisas. Então, quando você estiver organizando as suas coisas, o Senhor vai estar te organizando por dentro. Então, nesse momento onde você vai estar conectada com Deus, Deus ele vai estar falando com você e você pede para que o Senhor venha te organizar por dentro. Você vai estar em oração pedindo para que o Senhor venha te limpar, venha mostrar o que está de errado, onde precisa ser moldado, onde precisa ser mudado. Você que vai pedir para o Senhor limpar o teu coração. Enquanto você limpa o externo, Deus vai te limpando e vai organizando o seu interior. Amém? Tudo começa com nossa atitude, tudo começa com nós, tudo começa conosco. E aí também, nesse dia 2, você vai ler Gênesis 2. Então, no dia 1 você vai ler Gênesis 1, no dia 2 você vai ler Gênesis 2.
além de fazer o dia do silêncio. E você vai estipular o tempo que você vai fazer. Se você quer fazer 6 horas de um tempo que você vai passar em silêncio para ouvir a voz do Senhor, se você vai passar 6 horas, se você vai fazer 12 horas, é você e Deus. Mas que esse período você esteja sensível à voz do Espírito Santo, que ele falar com você. Aí nós vamos para o dia 3, que é na sexta-feira, né? Nós vamos orar, na sexta-feira nós vamos ler o Gênesis 3, vamos orar ao acordar e orar antes de dormir. Então, nos 3 primeiros dias, vamos ler Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3. E quando for no sábado, nós vamos fazer às 3 horas da manhã uma oração às 3 horas da manhã. Você vai acordar às 3 horas da manhã e vai fazer uma oração. Você vai derramar o teu coração diante do Senhor nesse dia, que é no sábado. Então, todos os dias eu vou estar postando o que é para você fazer. Eu fiz essa live para especificar como que você vai agir, o que você vai fazer, porque muitos não sabiam, né, o que era saindo da zona de conforto, o que era dose de ataque, que eu acabei nem falando, né, o que é dose de ataque, mas daqui a pouco eu falo, né, ir numa igreja mais próxima da tua Bíblia, o dia do silêncio. Então, nós temos que ter um comprometimento com aquilo que o Senhor colocar no nosso coração para fazer. Amém? E no sábado, né, nós vamos vamos orar às 3 horas da manhã e vamos fazer o quê? Nós não lemos Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3? Nós vamos escrever aquilo que o Senhor falou ao nosso coração através dessas passagens da Bíblia. Então você vai escrever lá, olha, o Senhor mostrou para mim da sua grandiosidade, que somente com uma palavra ele formou os céus e a terra. Ele formou Adão e Eva e deu autoridade para aquele homem. E daquele homem ele fez Eva, né? Das suas costelas ele formou Eva. E deu uma ordem, tinha árvore, né? Eles perderam o direito da vida eterna. E aí você escreve num caderno aquilo que o Espírito Santo falou o teu coração através daquela passagem. Mas é para você, não é para você mostrar para ninguém, é para você, o que Deus falar com você. Porque nesse propósito, Deus vai entregar pérolas nas tuas mãos. Você que se propor a fazer, você que vai ter o desejo de estar fazendo esse propósito, Deus vai entregar pérolas nas tuas mãos, né? Tesouros, né? Porque a palavra do Senhor, elas são tesouros escondidos. E ele só revela para aqueles que o buscam, aqueles que o anseiam, aqueles que querem verdadeiramente a tua presença. E no domingo, né? No sábado também tem o cuidar do templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, nos diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A palavra ela nos afirma que nós somos templo, morada, casa de Deus, do Espírito Santo de Deus. E como que nós temos que cuidar da casa de Deus? Com todo anseio, com todo cuidado. Igual eu até escrevi aqui, né? Cuide de você nesse sábado. Hidrate seu cabelo, ouça um louvor, separe a roupa para cultuar no outro dia, né? Muitas das mulheres não pintam unha, não se maqueiam, mas você pode lixar a sua unha, pode estar bela para o Senhor, né? Porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. Quando nós cuidamos do nosso templo, quando nós fazemos exames periódicos igual para as mulheres, quando nós passamos num cardiologista, quando nós fazemos exercício físico, cuidamos da nossa alimentação, nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo, né? Nós tivemos um tempo que tudo era demônio, né? Diabetes era demônio, epilepsia era demônio, tudo era demônio. Mas pensa comigo, se você tem uma alimentação toda desregrada, você não faz exercício físico, você dorme muito tarde, tem dias que você não dorme, você só come doce ou come comida do fast food. Quando você chegar numa idade avançada,
isso vai começar a dar sinais. E não tem nada a ver com o demônio. É com o estilo de vida que nós vivemos. Então nós temos que aprender a cuidar do templo do Espírito Santo. Cuidar do nosso coração, da nossa alma, que ele é muito mais precioso do que o nosso exterior. Mas quando o nosso interior, ele está sendo cuidado, ele está sendo regado e alimentado com coisas espirituais, isso se externa, né? Porque a Bíblia fala, né, que o coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre, o que faz do nosso coração alegre? É a presença de Deus. Amém? E no domingo do Senhor, aí eu escrevi lá, né? Vá em uma igreja mais próxima da sua Bíblia. O que é ir em uma igreja mais próxima da sua Bíblia? Ir em uma igreja mais próxima da sua Bíblia é uma igreja idônea, uma igreja verdadeira, uma igreja que anda na verdade. Não é uma igreja que não tem problema, porque toda igreja tem problema. Mas é uma igreja que ensina a verdade, que mostra o caminho, né? Que exorta quando é necessário, que entende, que senta, que conversa. Uma igreja verdadeira, uma igreja que nasceu no coração de Deus. Então, procure uma igreja esse domingo para você congregar, uma igreja mais próxima da tua Bíblia, uma igreja que você se identifique, um lugar onde você tenha certeza que vai receber a palavra que vem do altar. Né? O que é o altar? O altar é um lugar alto de sacrifício. Então, quando nós vamos à igreja, nós recebemos instrução do altar, instrução do próprio Deus. Amém? E eu queria falar sobre o que é essa dose de ataque, né? Que eu coloquei lá, dose de ataque. Então, essa semana nós vamos fazer 5 dias de dose de ataque. E o que é essa dose de ataque? Quando eu trabalhava no hospital, no pronto-socorro infantil, chegavam crianças com crises, né? Crises de bronquite, diabetes alta, baixa, né? Hipoglicemia, hiperglicemia, chegava a criança com problema respiratório. E os médicos, eles prescreviam uma dose de ataque. E o que é uma dose de ataque? É uma dosagem alta de medicação para combater aquela crise e depois nós dávamos as medicações de hora em hora, 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Isso era a dose de ataque. Quando a gente dava essa dose de ataque, a gente conseguia neutralizar aquela crise. Nós conseguíamos, né, através das medicações, conseguíamos cessar aquela crise e a criança, né, tomava depois as medicações e iam melhorando as crises. Então, essa dose de ataque que nós vamos fazer é uma dose de ataque contra a nossa preguiça espiritual, é contra nosso comodismo, contra a nossa zona de conforto. É sobre isso, nós vamos atacar a nossa zona de conforto. E não tem outro jeito. É como parar de fumar, né? Não tem como você parar de fumar aos pouquinhos. Ah, eu vou parar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não, ou você para ou você não para. Ou você quer parar ou você não quer. Não tem como você ir parando de fumar aos pouquinhos. E é da mesma forma com a nossa zona de conforto, com a nossa preguiça espiritual. Não tem como você sair da sua zona de conforto aos pouquinhos. Ah, hoje eu vou ler a Bíblia, mas eu vou passar o resto da semana, não. Não, nós temos que fazer da nossa vida com Deus um hábito, né? O que eu tenho aprendido esses dias, né? Eu tô lendo até um livro que fala sobre isso. Que nós não podemos agir conforme a nossa motivação. Sabe por quê? Porque a nossa motivação, ela tem um tempo de validade, ela tem um tempinho. E aí, quando a tua motivação acabar, quando você tiver com a motivação zero, aí você vai parar de fazer o que você está fazendo. Então, você tem que agir pelo quê? Pela força de vontade, pela necessidade que você tem de se separar para o Senhor. Né? Como nós estávamos falando do templo do Espírito Santo, né? Nós somos casa de Deus, nós somos separados para Deus, porque o que é ser uma pessoa santa? Não é ser uma pessoa que não peca, é ser uma pessoa que é separada para Deus. Então, esse propósito nós vamos fazer para que nós venhamos nos separar para o Senhor. E não tem outra forma de agir se nós não atacarmos aonde nós não temos força, aonde nós não queremos. E sair da zona de conforto, ela vai nos confrontar. Por quê? É como eu estava pensando, eu estava, né, meditando em Jonas.
Deus mandou Jonas ir para Nínive. E ele, não vou, aquele povo é cruel, eles vão me matar e eu vou para Tarsis. E ele foi, entrou na embarcação e estava dormindo enquanto estava se levantando um temporal. Ele estava ali, na sua zona de conforto, porque na nossa zona de conforto a gente acha que não tem risco, né? Você fala não para Deus e continua tudo da mesma forma. E ele estava ali dormindo enquanto o mundo estava se acabando lá em cima, né? Deu um vendaval, o mar estava todo, né? E ele estava ali dormindo. Por quê? Porque ele não queria obedecer. Ele estava ali na sua zona de conforto. Olha, Deus, eu não vou fazer o que o Senhor me mandou e eu vou dormir. E aí foi até que, né, foi denunciado onde estava o pecado que estava em Jonas, que ele estava fugindo de Deus. Mas o que acontece? Enquanto ele não atacou a preguiça espiritual dele, quando ele não se conscientizou que ele tinha que obedecer a Deus, ele estava ali. É a mesma coisa de... Acho que era Elias. Quando ele estava deitado, e aí o anjo falou, olha, come e toma essa água. Ele comeu e tomou a água e voltou a dormir. Né? Muitos de nós estamos dormindo sono espiritual. Muitos de nós estamos adormecidos, estamos apanhando do diabo e estamos dormindo como se estivéssemos dormindo. Nós precisamos nos levantar. De repente você vai fazer esse propósito achando que vai ser algo sobrenatural. Ah, mas quando? Não. Deus, ele trabalha no ordinário. Deus, ele trabalha no simples. Deus, ele trabalha, às vezes, nas coisas mais simples. É nós que complicamos. É nós que muitas das vezes nos distanciamos do Senhor. Então, que esse propósito, ele venha a ser na tua vida um divisor de águas. Mas não depende de mim. Não depende de oração. Depende de você, depende de mim. Assim, para minha vida, para mim sair da minha zona de conforto, depende só de mim. Não depende de oração de outras pessoas. Depende da minha atitude em relação ao Senhor. Então, que nesse propósito, você venha colocar todo o teu coração, porque Deus é com aquele cujo o propósito é firme. Nós temos que ter um propósito firme no nosso coração. Nós temos que ter um objetivo. Não, eu quero ser de Deus. Eu quero melhorar para Deus. Porque às vezes, esse saindo da zona de conforto, às vezes, não é só para aquela pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Às vezes nós estamos acomodadas na nossa zona de conforto, com preguiça espiritual dentro da igreja. Nós estamos mornas dentro da igreja. E o Senhor, sabe o que o Senhor fala dos mornos? Que ele está a ponto de vomitar. Então, nós precisamos ou ser fervoroso ou ser frio. Mas morno, nem o Senhor. Você já tomou café morno? Ninguém é obrigado a tomar café morno, né? É horrível. Então, nem o Senhor aceita uma pessoa morna. E a pessoa na zona de conforto, principalmente quando ela está na igreja, que ela tem uma rotina, né? Faz sempre as mesmas coisas. E Deus, ele é renovo, ele é avivamento, ele é mudança. E ele só pode agir em novidade todos os dias. E somos nós que atraímos a presença de Deus para a nossa vida. E nós não podemos ser aquela 6 horas, sabe? O crente 6 horas. 6 horas, 6 horas. É o que eu mais recebo de mensagem nas minhas redes sociais. Ora por mim, ora por mim. Mas você está indo para a igreja? Você está fazendo alguma coisa? Não, eu não tô, não tenho tempo. Não posso, mas você ora. Não, a gente ora sim. Lógico que a gente ora. Nós somos chamados para orar um pelos outros. Mas cada um tem que fazer a sua parte. E eu convido você a fazer a tua parte nesse propósito, saindo da zona de conforto, porque nada vai acontecer na tua zona de conforto. Talvez você olhe, né, grandes mulheres de Deus, né, talvez no YouTube, talvez no Instagram, né, você vê mulheres de Deus com palavras maravilhosas que edificam, que levantam, que transformam vidas através do Espírito Santo, e você fala, ai, como eu queria. Mas Deus, ele não faz acepção de pessoa. Somos nós que limitamos o revelar de Deus na nossa vida. Somos nós que impedimos com que venhamos ser instrumentos do Senhor. Porque, se você puder, abra sua Bíblia em João, capítulo
7, versículo 53. A partir do versículo 53. Nós vamos ler o último capítulo, né, último versículo do capítulo 7. E aí nós vamos por capítulo 8. Diz assim: Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Muitas das vezes nós achamos que Deus vai aceitar o que nós entregamos para ele, de qualquer maneira. Mas se você prestar atenção nessa passagem, eu gosto muito dessa passagem. Todo mundo foi para casa. Mas o Senhor, ele foi para o Monte das Oliveiras e passou a noite, a madrugada orando. É o que nós vamos fazer às 3 horas da manhã no sábado. E quando ele amanheceu, ele foi para o templo. Ele passou a madrugada orando e foi direto para o templo. E as pessoas se reuniram ali e ele passou a ensinar. Eu já falei numa live aqui. Se você já assistiu uma das minhas lives, você ouviu eu dizer que Deus, ele não vai fazer nada através de você sem fazer em você primeiro. Esses dias eu estava conversando com uma moça e eu falei assim, olha, Deus, ele quer você muito mais do que aquilo que você faz. E nós achamos que Deus, ele quer receber aquilo que nós fazemos muito mais do que ter a gente. Porque às vezes o que a gente faz nos distanciar de Deus. Porque nós priorizamos o que fazemos. E não aqui dentro, não em ter uma vida com Deus, não em priorizar as coisas de Deus, amar o próximo como a mim mesmo, passar momento no secreto, passar um momento ouvindo a voz de Deus. Nós priorizamos o fazer, né? Nós percebemos que quando nós vamos nos cultos, as pessoas que estão à frente ministrando o culto, elas costumam dizer assim, vem aqui trabalhar para Deus, vem aqui fazer algo para o Senhor. Mas se eu estiver sentada no banco da minha igreja e eu for uma boa mãe, se eu der um bom testemunho para os meus vizinhos, se eu tratar o meu marido, honrar o meu marido, eu não estou dando um bom testemunho, eu não estou oferecendo uma oferta para Deus, eu não estou trabalhando para Deus. Então nós temos que aprender que primeiro Deus vai fazer em mim, para depois ele fazer algo através de mim. Né? O Senhor, ele entregou nas nossas mãos a nossa família. Então nosso primeiro ministério é o nosso lar. Né? Porque há uma hierarquia que eu posso dizer, né? É Deus, a nossa família e a obra de Deus. Ela está em terceiro lugar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E quem é mais próximo do que a tua família? Às vezes nós priorizamos tanto lá fora e não priorizamos a nossa casa e a nossa família. Então, o Senhor, ele vai entregar nas nossas mãos esses dias, se você colocar o teu coração, segredos que moram no coração dele. Nós temos que amar o que o Senhor ama. E como que a gente vai saber o que o Senhor ama se a gente não passa momento com ele? Então eu estou convidando cada um de vocês a passar um momento, porque a gente tem que entregar menos do que nós somos no secreto. Nós temos que ser muito mais com Deus, onde ninguém vê, do que o que entregamos lá fora. Então nós não podemos inverter valores. E esse propósito é para que nós venhamos ou aprender a ouvir a voz de Deus. Eu estava fazendo lives, né? Quem me acompanha aqui já sabe. Fiz propósitos em janeiro. Acho que foram 3 lives falando sobre essa mulher pecadora, né? A mulher que nós, do Mulheres Guerreiras de Deus, estamos nos inspirando, que é a mulher pecadora. Nós não estamos nos inspirando no adultério. Nós estamos nos inspirando nela. Porque quando ela foi levada até Jesus pelos fariseus, né, que queriam apedrejá-la, ela não falou palavra nenhuma. Aquela mulher ficou muda. Porque ela sabia o teu erro, ela reconhecia o teu erro. Ela sabia que ela tinha falhas, então ela não foi se justificar. Olha Deus, olha Jesus, tudo bem, eu fui pega, mas eu estava com um homem também. Olha, não é só eu que faço isso não. Tem várias mulheres que também fazem isso. Não, ela não se justificou. Ela ficou quieta.
Ela só respondeu quando o Senhor Jesus perguntou para ela. Ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor. Então nós temos muito que aprender com essa mulher. Ah, mas eu não me prostituo. Mas muitas das vezes nós não nos prostituímos. Talvez o nosso pecado não foi escancarado como foi dessa mulher. Mas muitas das vezes o nosso pecado está dentro do nosso coração. De julgar os outros, de nos achar melhor do que os outros, né? De questionar, de não fazer com amor os trabalhos da nossa casa, de não entregar a nossa vida como oferta diante do Senhor. Né? Porque a gente tem como pecado tudo aquilo que está escancarado. Mas os maiores pecados moram dentro de mim e dentro de você. Né? Paulo, ele sempre falava isso, né? Miserável homem que sou, né? Então, que você venha se comprometer com esse propósito. Não comigo, porque eu não tenho nada para te dar. Eu posso orar por você, eu posso pedir a Deus por você. Mas você tem que se levantar. Você tem que estar firme nas promessas e na presença de Deus. Porque os dias, eles são maus. Né? Ontem eu estava até conversando com um rapaz e as coisas não vão melhorar. Né? Às vezes a gente, feliz ano novo, adeus ano velho, né? Tudo novo, novos propósitos, né? Eu vou emagrecer, eu vou tirar minha carta de motorista, eu vou ler 20 livros esse ano. Mas as coisas não vão mudar. O que pode mudar na minha vida e na sua é aqui dentro, é o nosso coração, é a nossa entrega. Porque quando nós estamos em paz dentro de nós, tudo à nossa volta fica diferente. A gente consegue ver as coisas de uma perspectiva diferente. E nós só conseguimos mudar a nossa visão a partir do momento que nós nos rendermos ao Senhor, nós nos entregarmos ao Senhor. Nós chamarmos a atenção de Deus, né? Talvez você pergunte assim, mas não é pela graça que somos salvos, né? Não é por merecimento, é pela graça, Melissa. Sim, é pela graça, porque eu não era merecedora, nem você. Nós não merecíamos o que o Senhor Jesus fez por nós. E é por isso mesmo que nós temos que renunciar à nossa vontade. E é por essa graça, por esse amor imerecido que o Senhor entrega para cada um de nós todos os dias, que nós temos que renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é fácil. Ela vai sempre bater de frente com a nossa vontade. Olha como o nosso cérebro é, né? O nosso cérebro tem uma parte que é a parte consciente. A parte que sabe que você tem que se alimentar saudavelmente. A parte que sabe que você tem que jejuar, orar, ler a Bíblia, se alimentar de coisas boas. Essa é a nossa parte consciente do cérebro. E a nossa parte inconsciente, que é o restante do nosso cérebro, ela é tipo uma Maria vai com as outras. Né? Quando a parte consciente falha, ela entra e quer levar nós para a zona de conforto. Então, vou dar um exemplo. Você, a partir de hoje, você fala assim, meia-noite eu vou entrar nesse propósito, eu vou vai ser um divisor de águas, eu vou ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, eu vou ser transformada, eu vou ser um vaso nas mãos do Senhor. A tua parte consciente do teu cérebro vai usar toda a força que ela tem para esse propósito. E ela gasta toda a energia dela até se cansar. E é aí que entra a nossa parte inconsciente do nosso cérebro, que quer fazer com que venhamos voltar à procrastinação, à preguiça espiritual. Então, por isso que você não pode ser movida por sentimento. Você não pode ser movida por motivação. Você tem que ser movida pela força de vontade. Não, eu não estou sentindo, mas eu preciso de Deus, eu preciso orar, eu preciso me achegar, eu preciso saber qual a vontade de Deus. Porque nós temos visto, os dias são maus. Os dias são maus. Se você parar meia hora na frente da televisão, você não sai nem no teu portão. Parece que o mundo está abandonado. Porque você vê o bandido entra e bate em velhinha de 80 anos, de senhorinha de 88 anos. Né? Você vê roubo de moto, roubo de carro e não sei quantas pessoas morrendo na pandemia.
agora uma outra enfermidade veio, e a terceira dose da vacina e quarta dose da vacina. Então, se a gente for viver em função das notícias, a gente vai ficar o quê? Vai sendo desmotivado, vai perdendo as nossas forças, porque a má notícia, ela mina as nossas forças. Então, se nós dependermos das coisas exteriores para nos motivarmos, nós vamos ficar desmotivadas. Então, você tem que se conscientizar de que você precisa. E cada dia mais. Ah, Melissa, mas eu já jejuo, eu leio a Bíblia, eu oro. Você pode fazer mais. Todos nós podemos fazer mais. Nós podemos dar o nosso melhor. Fazer para o Senhor uma tarefa como oferta a Deus. Tudo que nós fazemos é uma oferta ao Senhor. Tudo que você faz. Quando você está lavando a louça da tua casa, você está fazendo uma oferta ao Senhor. Quando você está lavando o teu banheiro, é uma oferta ao Senhor. Quando você está cuidando da tua casa, quando você limpa a tua igreja, quando você honra as pessoas à tua volta, quando você ama o teu próximo, quando você dá uma palavra de ânimo para uma pessoa que está para baixo, que sem motivação, desmotivada, você está dando uma oferta ao Senhor. Tudo que nós fazemos é uma oferta a Deus. Então, esse propósito saindo da zona de conforto é para que você venha estar sensível à voz de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos perdidos entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E quando nós estamos na nossa zona de conforto, não tem como ouvir a voz de Deus, porque nós estamos seguindo o nosso sentimento, aquilo que a gente quer, aquilo que me dá prazer. Que é comodismo, acordar a hora que eu quero, fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Não, nós temos que ter uma rotina, né? As coisas com Deus não é desorganizada, são organização. O Senhor tem me falado muito sobre organização. E quando nós estamos com nossos sentimentos em conflito, olha que interessante. Quando a tua fé, ela está em conflito com os teus sentimentos, a tua fé ela é abalada. Deixa eu te explicar melhor. Quando os teus sentimentos, que é, por exemplo, às vezes você está orando pela tua família, pelo teu filho, pelo teu esposo, talvez teu filho esteja nas drogas, teu esposo está com amante ou uma enfermidade, você não tem resposta. Você está, usando toda a tua fé, fazendo propósito, fazendo campanha e você não vê resposta. Então, quando os teus sentimentos, né? Aquilo que você faz, aquilo que você crê aqui dentro, está em conflito com a tua fé, porque a fé não precisa de você estar vendo nada. A fé é certeza. Não, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Eu tenho certeza que meu casamento vai ser transformado. E independente do que eu estou vendo. Mas se você vive pelo sentimento, ela entra em conflito com a tua fé. E aí a tua fé é abalada. Para você ver como os nossos sentimentos, eles são... eles neutralizam a fé. Os nossos sentimentos, eles matam a nossa fé. Então, nós temos que ser uma mulher de fé, uma mulher de certeza, uma mulher que crê. Ah, mas e se não acontecer? Continue crendo. Igual eu falo, tem coisas na minha vida que eu não conquistei e que eu sonho e eu quero. E se amanhã eu morrer e não conquistar? Eu morri crendo. Porque o meu Deus, ele pode todas as coisas. Então nós temos que crer até o último minuto. Se você conhece, acho que a Ludmila Ferber, né? Que veio falecer de câncer. Ela creu até o último minuto. E Deus usou aquela mulher até o último minuto de vida. Até o momento que Deus quis. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes a gente passa por situações tão difíceis, que a gente não acredita mais. Que a nossa fé ela é abalada. Por isso que nós precisamos estar atentas à voz do Senhor. E esse propósito é para você estar atenta à voz do Senhor. Esse propósito está te convidando para o secreto, porque é o secreto que vai te forjar. É o secreto que vai mostrar quem realmente você é, se realmente você está na fé. Porque muitas das vezes nós falamos assim, eu estou na fé, eu sou da fé, vai dar tudo certo. Mas quando vem o dia mal, é revelado o que está no nosso coração.
né? A incredulidade, às vezes a sensibilidade, a falta de fé é revelado no dia mau. E os nãos do Senhor, ele é muito pedagógico. Os nãos do Senhor, eles nos instrui, eles nos ensina, ele nos dá um norte. E Deus, ele sabe onde apertar para deixar nós mais crente, para nos deixar mais de Deus, para fazer com que venhamos buscar a face dele. Esse propósito Deus colocou no meu coração para que nós venhamos vencer. E o vencer com o Senhor não é conquistar tudo que você quer, não. Mas é vencer você mesmo. Porque se tem uma pessoa que pode te impedir de se achegar a Deus, é você mesmo. Eu e você somos nossos maiores inimigos. Somos nós mesmos. Porque eu acho que eu já contei esse testemunho aqui de uma moça que ela não vai na igreja. Ela fumava. E ela chegou e falou, cigarro está me fazendo mal e eu vou parar de fumar. E ela pegou o cigarro, colocou em cima da geladeira e falou assim, olha, você não me domina, eu domino você. E a partir de hoje eu não vou fumar mais. E ela parou de fumar. Ela não conhecia Jesus, ela não ia na igreja, não cria em nada e ela parou. Então nós somos nosso pior inimigo. Se você falar assim, eu não vou conseguir fazer esse propósito não, acordar 3 horas da manhã, dose de ataque, fazer um dia de silêncio, ficar só ouvindo a voz de Deus, sem rede social, sem televisão, sem nada, não vou conseguir não, nem que for 3 horas. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós que limitamos a presença de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo não é nos dado por medida, mas é conforme a nossa entrega. O quanto você se entrega é o tanto que você vai ter de Deus dentro de você. E o Senhor nos chamou para ser guerreiras, mulheres fortes, mulheres que ouvem a voz do Senhor. E olha só, nós somos a resposta no dia de crise, no tempo de crise. Nesse tempo de crise que a humanidade está, nós temos a resposta, que é o Senhor Jesus. Mas muitas de nós estamos dormindo sono espiritual. Muitas de nós nos voltamos para nós mesmos, sabe, para os nossos problemas. Porque se você sentar na mesa com qualquer mulher, com qualquer pessoa, ela vai falar, cada uma vai falar que está passando por alguma luta, por algum problema. Porque todos estamos sendo atacados com algum problema. Então não tem ninguém que tá de boa. Não, tá tudo maravilha, só vitória, tô conquistando. Não. Se você sentar, você vai ver que cada um tá passando uma guerra, uma luta, tá passando por um deserto na tua vida. Então nós temos que ser resposta no tempo de crise. Não seja uma mulher sentimental, uma mulher que vive daquilo que você vê. O Senhor nos chamou a viver pela fé. E a fé, ela é certeza daquilo que nós não estamos vendo. Nós não vemos perspectiva para essa geração, mas nós podemos plantar para essa geração. Nós podemos ensinar essa nova geração que está chegando. Nós somos resposta para as gerações futuras, se nós nos achegarmos a Deus, se nós nos rendermos aos pés do Senhor. E não tem outra forma com que nós estejamos sensíveis a Deus, se nós não nos rendermos à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Porque tudo que o Senhor vai pedir para mim e para você, ele vai doer. Porque o Senhor é renúncia. Então, tudo que ele vai pedir para mim e para você, nós vamos ter que renunciar a algo. Mas lá na frente, você vai ver o benefício da renúncia que você fez. Então, como eu costumo dizer, chame as amigas e vem com a gente. Que esse propósito, ele venha a ser um antes e um depois na tua vida. Mas tudo depende de você. Então, os dias de propósito, os dias que você estiver jejuando, os dias que você estiver lendo a Bíblia, coloca o teu coração naquele momento. Porque Deus, ele vai falar com você. Deus, ele plantou no meu coração esse propósito. Né? Olha, eu tava falando, né, que eu tava fazendo propósito durante a semana e de repente Deus falou pra mim, para com tudo. Na minha igreja eu fazia
quarta-feira da Mulher Carvalhos de Justiça e fazia lives aqui no Mulheres Guerreiras de Deus, postava propósitos e Deus falou, para com tudo. E eu tava vendo testemunho, tinha pessoas que entravam nas lives e pessoas, né, que estavam sendo edificadas através das postagens. Eu recebia muito feedback das lives. E Deus falou, para. E eu parei com tudo. E aí eu tava até conversando com uma moça hoje. E eu, sem postar, eu tava fazendo somente um propósito, que era curiosidades da Bíblia, que toda sexta-feira eu posto no meu Instagram e no Facebook, né? Que é curiosidades, algumas coisas que a gente não sabe, né? O que significa o arco-íris, né? Sobre os ferreiros, né? Que tá lá em 1 Samuel. Só isso que eu tava fazendo. Só na sexta-feira estava fazendo curiosidades. E aí, de repente, Deus falou pra mim voltar, né, e fazer esse propósito. Eu cheguei nos meus líderes, pedi oração e falei, eu quero estar debaixo da oração de vocês para fazer esse propósito. E aí eu vi a minha página crescendo todo dia. Todo dia. Hoje, lá na minha página do Facebook, eu tô com 3.000 mulheres. Eu não, né, o Espírito Santo, porque eu sempre digo, né, que eu não tenho seguidoras. Eu tenho mulheres que caminham comigo seguindo ao Senhor Jesus. E eu vi o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Não depende de você, não depende de live, não depende de postagem. O que o Senhor quer é obediência. Ele se agrada mais em obediência do que em sacrifício. O que ele quer de nós é que obedeçamos a tua palavra para que ele possa agir. Então, às vezes, se você está preocupada com alguma coisa, alguma situação que você não consegue, você não está conseguindo administrar, entrega nas mãos do Senhor. E no tempo certo, Ele vai te dar a resposta. E no tempo certo, Ele vai fazer. Eu falei desse testemunho, né? Sobre a minha página, porque tinha bem pouquinho, é como se fosse assim, eu tinha 150 mulheres me seguindo e toda semana, todo dia eu postava propósito, postava lives e postava isso e postava aquilo. E quando eu parei, o Senhor, né, falou, Ele começou a trabalhar e a edificar mulheres através do que eu já tinha postado. Porque eu falei para Deus, essa página não é minha, de Mulheres Guerreiras de Deus, nasceu no coração de Deus. E eu também não tenho um grupo fechado, né? Já me mandaram mensagem, você tem um grupo no WhatsApp fechado de propósitos? Não, eu não tenho. Eu não tenho esse grupo fechado para postar propósitos. Eu jogo a semente nas redes sociais. Então, esse propósito eu sempre posto no Instagram, eu sempre posto no Facebook. Quando é live, eu posto no YouTube também, de Mulheres Guerreiras de Deus. E aí eu creio que vai cair numa terra que está disposta a sacrificar pelo Senhor. Eu sei que se, através do Espírito Santo, através da minha vida, o Espírito Santo conseguir trabalhar no coração de uma mulher, já vai ter valido a pena. Né? Já vai ter valido a pena. Então, os propósitos, eles são sempre postados. Então, que essa semana eu postei 5 doses de ataque. Todos os dias nós vamos ter algo para fazer. Nós vamos atacar a nossa zona de conforto. Nós vamos atacar a nossa preguiça espiritual. E não tem como nós sair da preguiça espiritual se nós não tomarmos uma atitude, independente do que a gente esteja sentindo. Se nós estejamos cansados, queremos ou não queremos. Somente atacar. Para que venhamos nos levantar, para que venhamos estar de pé. Porque a nossa vida, ela é como uma roda gigante. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente desce. A roda gigante sua pode estar lá em cima, você pode estar num momento de calmaria e de paz. Mas uma hora a tua roda gigante vai descer. E aí, você vai estar preparada? Ou você vai parar para chorar, para lamentar? Não. O Senhor nos chamou para a fé. Nós temos que ser mulheres de fé. Mulheres que foram levantadas com um propósito. Cada mulher foi levantada com um propósito. E nós, mulheres
de Deus, nós não podemos competir umas com as outras. Nós temos que uma ser a extensão da outra. Eu não tô aqui porque eu sou melhor. Eu tô aqui porque eu preciso do Espírito Santo. Eu tô aqui, eu preciso muito mais de Deus e desse propósito saindo da zona de conforto do que cada uma de vocês. Porque a zona de conforto é uma zona super confortável. É uma zona onde nós não nos causa preocupação a nossa zona de conforto. Mas nós precisamos atacar essa zona de conforto para que venhamos crescer. E não somente na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida, profissional, familiar, na nossa saúde. Nós precisamos atacar a nossa zona de conforto. Se nós queremos alguma coisa, como exercício físico. Eu comecei a fazer exercício físico. E eu não estou todo dia motivada. Não. É só pela força de vontade mesmo. Porque às vezes você não quer fazer, mas é necessário. Principalmente quando a idade vai chegando. Né? Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Nós precisamos cuidar daquilo que nós vemos, ouvimos. E depende de nós, e só depende de nós. Não depende de mais ninguém. Daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Nós temos que cuidar da nossa salvação, da nossa vida espiritual. A nossa zona de conforto, ela está nos levando a passos largos para longe de Deus. E estar longe de Deus é um lugar onde a nossa salvação ela corre risco. Pensa comigo. Nós lemos a palavra, conhecemos a palavra, somos simpatizantes, né? Ouvimos algum louvor. Aí chegar no grande dia, o nosso nome não é chamado. Porque a nossa vida, ela não se resume, ela não acaba aqui, né? Quando nós morremos, não acabou. Acabou, já era, só descanso. Não. É aqui que nós vamos decidir para onde a nossa alma ela vai. Se é para Deus ou se não. É aqui que nós decidimos, né? Porque às vezes, não, a vida aqui é curta, você tem que aproveitar. Sim, mas existem muitas maneiras saudáveis de você aproveitar a vida. Muitas maneiras saudáveis. Mas nós temos que o quê? Honrar o nosso Deus. Honrar o Senhor Jesus. Então, é sobre isso. Se você entrou depois, né, dessa live, você pode voltar, ela vai ficar gravada, essa live, para você entender um pouquinho do propósito, né, o dia do silêncio que é amanhã, hoje à meia-noite, né, hoje dia 1º, né, amanhã dia 1º, meia-noite nós vamos estar iniciando esse propósito, né, saindo da zona de conforto, saindo da procrastinação, da preguiça espiritual, né, que só sai com atitude. E essa dose de ataque nós vamos fazer 5 dias atacando a nossa preguiça espiritual, a nossa zona de conforto. Até domingo nós vamos estar atacando espiritualmente a nossa zona de conforto, para que nós venhamos nos levantar e ouvir a voz de Deus, saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, todos os dias eu vou estar postando. Eu já postei, né? Se você me segue, eu postei qual os propósitos. Cada dia, dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 5. Então, toda sexta-feira, domingo eu vou estar postando o que nós vamos fazer durante a semana. Deus já me deu algo do céu para um propósito, uma leitura da Bíblia para nós estarmos fazendo também. Eu vou estar convidando mulheres para estar também aqui na live conosco, para falar um pouco da palavra, para edificar a nossa fé. Então esteja atenta às nossas postagens e tenha uma coisa no teu coração. Tudo depende de você. Né? A partir de hoje eu vou estar orando por cada uma de vocês, eu sempre oro, mas eu vou estar orando por vocês para que Deus venha dar força para nós. E também peço oração, né? Porque é uma guerra, né? É uma guerra, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Se ele é o Senhor dos exércitos, nós somos o quê? Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. E o diabo, a vida espiritual, ela é real. E não tem como nós lutarmos no espírito com
armas carnais. Nós temos que lutar no espírito com armas espirituais. E o diabo, ele existe. E ele veio para matar, roubar e destruir. E é o intuito dele, né? O intuito do diabo não é te tirar da igreja, ou às vezes que você não leia a Bíblia, que você não ouça louvor. Não, o intuito do diabo é deixar você enganada nessa situação que você está. Você está enganada dentro da igreja, enganada dentro da tua casa lendo a Bíblia, ou ouvindo louvor. É isso que ele quer. Porque a única coisa que ele quer é me levar e te levar para o inferno. Mas nós temos um Pai, um Deus que deu a vida por mim e por você. Então a nossa salvação, ela já foi comprada. E foi um alto preço. Mas é como uma aliança, é como um casamento, né? A nossa salvação, a nossa vida com Deus é como se fosse um casamento. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. E juntos, juntos. Né? Se nós não temos prazer em ler a Bíblia, não temos prazer em orar, não temos prazer em estar com Deus, nós vamos fazer o que no céu? Não é verdade? Como que nós vamos estar no céu se o céu é lugar de adoração, lugar de engrandecer o nome do Senhor? Se nós aqui na terra só queremos olhar para nós, só queremos uma vida, né, fácil, uma vida de facilidades, como que nós vamos morar com Deus? Se nós não conseguimos nem adorar, honrar ao Senhor aqui na terra. Então agora nós vamos orar, entregar essa live ao Senhor e agradecer por tudo que Ele falou ao nosso coração. Porque eu creio que o Senhor, Ele falou ao meu e ao teu coração essa noite. Né? Porque o Senhor, Ele nos ama. Independente. Talvez você está afastada dos caminhos do Senhor. Talvez você está decepcionada com a religião, com a igreja. Mas se nós formos olhar, muitas das vezes nós procuramos perfeição no homem. Mas o único perfeito é Deus. Então, se o homem te decepcionou, se a religião te decepcionou, olha para o Senhor, Ele fala assim, ó, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim. Então, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, olhar para Deus, o autor e consumador da fé, para que venhamos salvar a nossa alma, amém? Então, nós estaremos, terminando aqui, eu vou postar o propósito que nós vamos fazer amanhã já. E cada dia eu vou estar postando para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct ou lá no Facebook também, no Mulheres Guerreiras de Deus. Tá bom? Vamos entregar essa live ao Senhor? Amado Deus, estamos aqui, Senhor, porque dependemos e precisamos de Ti. Pai, obrigado por tudo que o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado por tudo que foi revelado a nós essa noite, meu Pai. Obrigado pela Tua presença tão real. Eu entrego a vida de cada mulher nas Tuas mãos. Mulheres que ontem conversaram comigo perguntando dessa live. Mulheres que estão ao vivo. Mulheres que vão entrar no decorrer dessa noite, desse dia, amanhã, até domingo. Ou vão entrar esse mês nessa live e vai ouvir e vai ser edificada. Que o Senhor venha tocar nos corações. Meu Pai, nos fortaleça para ir até o final desse propósito, meu Pai. Que não venhamos estar desapercebida, mas que nosso coração venha estar totalmente rendido a Ti. Que venhamos, meu Pai, como mulheres de Deus, chamar a responsabilidade para nós. Espírito Santo, levanta, através dessas redes sociais, um exército de mulheres fortes, um exército de mulheres guerreiras, um exército de mulheres que não se curvam, meu Pai, mas que de fato e de verdade estão sendo direcionadas pelo Senhor, pela Tua voz. Espírito Santo, nos torna sensível à Tua voz, meu Pai. Queremos Te ouvir. Queremos ouvir as instruções do Senhor, que nesse propósito o Senhor fale, meu Pai, no coração de cada uma das minhas irmãs, dessas mulheres que caminham comigo seguindo ao Senhor, meu Pai. Que cada uma delas, meu Pai, o Senhor venha se revelar. Que cada uma delas, meu Pai, o Teu Santo Espírito venha se revelar, meu Pai. Que fé venha a ser renovada, que a vida espiritual venha a ser fortalecida, que mulheres venham ser avivadas, venham ser batizadas com o Espírito Santo, venham ser tocadas pelo Senhor, meu Pai. É isso que eu determino, Senhor.
E eu te agradeço pela tua fidelidade sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Muito obrigado. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Fiquem com Deus e um beijo no teu coração.